E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quinta-feira, para a gente começar a pensar nesse Santos agora do Vojvoda, né? O Santos que teve aí 8 reforços nessa janela do meio do ano. Há ainda a possibilidade de se contratar quem for um agente livre. O que é o agente livre? O agente livre é aquele jogador que não tem contrato com ninguém. Terminou o contrato dele com o clube, ele não renovou. Acertou uma rescisão de contrato, ele está livre no mercado. Esse jogador, o Santos pode contratar até, o Santos ou qualquer clube, né? Até o dia 2 de outubro. 2 de outubro. Então tem gente perguntando, mas e se for da Série B? Pode também, senhor Mané, agora? Não. Só se for agente livre. Só. Se tiver livre no mercado. Caso contrário, não. O Santos quer contratar o Matheus Albino, goleiro do CRB, para ficar na reserva do Brasão, porque o Santos perdeu o João Paulo para o Bahia. Não pode. O Matheus Albino tem contrato com o CRB. Para ele sair do CRB, o Santos teria que fazer a contratação dele e inscrever o jogador até terça-feira passada, 2 de setembro. Compreenderam? Então, isso tem que ficar bem claro. A partir de agora, só pode ser contratado o jogador que esteja livre no mercado, que não tenha qualquer vínculo com uma equipe. Até 2 de outubro, tá? Mas o Santos, nessa janela, contratou 8 jogadores. Então a gente já começa a imaginar como é que o Vojvoda vai montar esse time. Muito provavelmente, gente, com 3 zagueiros. Tá? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hypa esse vídeo para propagar esse meu canal no YouTube, tá? Para atingir mais e mais santistas e fazer com que ele continue crescendo e que a gente possa trocar ideias aí com a comunidade santista pela internet, tá bom? No caso, no YouTube. Gente, é o seguinte, por onde os técnicos argentinos, de uma maneira geral, eles adoram 3 zagueiros, né? Eles gostam muito de 3 zagueiros, não são todos, evidentemente, mas gostam muito. Vocês vejam, no São Paulo, por exemplo, o Zubeldia gostava, o Crespo, que está lá agora, também gosta, tá? O próprio São Paulo do Santos chegou a usar várias vezes 3 zagueiros, mas enfim, o nosso assunto agora é o Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, tá? E ele pode, pelo que a gente tem ouvido falar, que ele pode colocar o Santos com 3 zagueiros. Para essa partida contra o Atlético, no próximo domingo, dia 14, não agora, nesse domingo, lá no outro, 14 de setembro, o jogo vai ser às 4 horas da tarde, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Santos pode já entrar com 3 zagueiros. Só que tem um problema. O problema qual que é? O Alexis Duarte, que é um dos backs que o Santos contratou nessa janela, ele está com a seleção do Paraguai. Só vai se reapresentar na quinta ou acho que na sexta-feira, 2 dias antes do jogo. Eu acho muito pouco provável que o Vojvoda vá colocar esse jogador de titular no jogo contra o Atlético, sendo que ele não vai fazer um treino no máximo. Não dá. Futebol hoje não é jogar a camisa para cima, cada um pega, deixa que eu faço o back pelo lado esquerdo, não, o volante pela esquerda faço eu quero jogar de ponta direita, não, mas você quer de esquerda, tudo bem, eu vou de esquerda. Não é mais assim. Futebol é tudo estudado, tudo mapeado. Então, eu acho muito pouco provável, por exemplo, que o Alexis Duarte venha a ser titular nesse jogo contra o Atlético. Acho pouco provável. Não é informação e não posso cravar que isso vai acontecer. De repente, ele pode jogar. Pode jogar. A gente não sabe. Mas, em não jogando, eu acho que o Zé Ivaldo vai continuar como zagueiro, titular do Santos. Mesmo atuando essa partida contra o Atlético Mineiro, o Zé Ivaldo ainda não vai atingir aquele número X de partidas, fazendo com que o Santos seja obrigado a pagar $1 milhão ao Cruzeiro para ter o jogador. Certo? Então, nesse sistema de 3 zagueiros, como é que eu penso? Como é que eu imagino o Santos? Como é que eu imagino o Santos? Eu imagino o Santos assim, com o Zé Duarte, o Zé Duarte é o ex-treinador, né? Que falecido, o Zé do Boné, com o Zé Ivaldo, Adonis Frias pelo meio, tá? O Adonis Frias, que é um zagueiro, que é de 1,89 m, pode perfeitamente fazer ali a função do zagueiro pelo meio, exatamente, 1,89 m. Zagueiro pelo meio. E do lado esquerdo você tem o Luan Pérez, que tem 1,90 m, canhoto, está acostumado a jogar por ali, faz até lateral. O Alex Duarte é um jogador de 1,85 m.
O Zé Ivaldo, deixa eu ver aqui, pessoal, Zé Ivaldo, vamos ver quanto mede o Zé Ivaldo, porque é interessante a gente saber isso, porque a gente, hoje em dia o futebol ele é muito jogado nas costas, né, do lado oposto. O Zé Ivaldo tem 1,85 m também, né, não é muito alto assim, tá bom? Então, quer dizer, você tem a jogada no lado oposto, se você não tem, por exemplo, você tem um lateral baixo, normalmente entra um cara, que nem o Guilherme. O Guilherme é um cara muito bom no jogo aéreo. Então a jogada está toda transcorrendo no lado direito. Aí vem o cruzamento do lado esquerdo, você tira o lateral esquerdo da jogada. O quarto zagueiro vai para fazer a cobertura. O zagueiro central fecha o meio, para não ficar aberto. E o lateral direito também encosta. Se você tem um atacante alto, ele vem, a bola aérea, ele pode levar grande vantagem sobre esse lateral. Até por isso, isso que me contou foi o Mário Sérgio Pontes de Paiva, o saudoso Mário Sérgio, né? Falou assim, senhor Mani, o sistema de 3 zagueiros começa exatamente dessa maneira, para tentar mitigar, minimizar o estrago que os atacantes faziam na jogada do lado oposto à bola, ou seja, a bola é alçada, vem um atacante em cima exatamente do lateral que é baixinho e não tem muita noção de jogo aéreo. Mas, voltando ao assunto, Zé Ivaldo, acho que ele jogaria, porque o Alexis Duarte não vai ter condições. Aí, nesse caso, para esse jogo contra o Atlético, então ficaria Zé Ivaldo, Adonis Frias e o Lucas Pérez, e o Luan Pérez. Zé Ivaldo, Adonis Frias e o Luan Pérez. Seriam os 3 zagueiros. 3 zagueiros. Agora, em relação ao jogo contra o Fluminense, quem é que perderia lugar nesse time? Do jeito que eu imagino. Cabaleiro pela direita e o Guilherme pela esquerda. Por quê? Porque o time, na minha opinião, eu estou aqui imaginando, e eu quero até que vocês escrevam aqui, se manifestem e me digam o que vocês acham e como vocês fariam. Porque eu ficaria com Brazão, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Luan Pérez. Aí eu colocaria Mike, que eu acho que ele vai colocar, porque o Mike cansou de fazer o ponta pelo lado direito, na frente do lateral direito. Você tinha o Marcos Rocha no Palmeiras e ele aqui. Então ele é um cara que sabe fazer muito bem esse vai e vem. Muito bem. O Igor Vinícius faz também. E ainda a gente tem o Sherman, que de repente pode ser um cara que o Vojvoda olha e fala assim, caramba, esse moleque é muito bom jogador, eu quero experimentar. O Sherman não caiu nas graças dos treinadores anteriores do Santos. Mas, de repente, o Vojvoda pode ver nele um potencial jogador para essa posição. Mas, no primeiro momento, eu acho que ele sai com o Mike. Aí ele vai jogar com, acho eu, que pelo fato do jogo ser em Belo Horizonte, ele vai sair jogando com o João Schmidt, que é um cara que dá mais consistência na marcação. E ao lado dele, o Zé Rafael. E na lateral esquerda, ou ala pela esquerda, aí eu acho que pode vir uma grande surpresa. Repito, hein, gente, não é informação. Eu estou imaginando, tentando imaginar com a cabeça do Vojvoda. Eu acho que ele poderia colocar aí o Barreal. Porque o Barreal já fez várias vezes essa função em outras equipes. Entendeu? O ala pelo lado esquerdo, defendendo e atacando, defendendo. Ah, senhor Mano, mas o Souza pode fazer isso? Pode, claro que pode. O Escobar pode fazer também. O Souza pode fazer com mais qualidade que o Escobar? Acho que sim. Acho que ele leva vantagem. Mas o Barreal, por ser um jogador experiente, e ele já deixou claro isso no jogo contra o Fluminense, que nesse primeiro momento em que a casa precisa ser colocada em ordem, ele precisa de jogadores experientes. Então, nesse primeiro momento, eu acho que até que ele possa colocar o Barreal em função da experiência desse jogador e pelo fato de ele poder fazer essa posição. Então, ficaria Mike, Schmidt, Zé Rafael e Barreal. Essa linha seria a linha de 4, tá? Seria então, eu vou colocar o Santos no 3, 4, 2, 1, tá? 3, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Luan Pérez. 4, Mike, Schmidt, Zé Rafael e Barreal. Os 2, Vitor Hugo, porque o Rolês não pode jogar, Vitor Hugo e Neymar. Pode ser o Bom Tempo? Pode também. Pode. Como não? Pode ser o Bom Tempo. Nessa posição, ele pode fazer muito bem esse papel. Mas eu acho que o Vitor Hugo larga na frente por ser um jogador que tem múltiplas funções no meio campo. Porque o Bom Tempo foi um jogador em que o Caixinha foi quem o colocou como segundo volante.
Ele nunca jogou nessa função, ele sempre jogou mais adiantado. Agora, o Vitor Hugo não, no Flamengo ele sempre fez ali a função era todo campista ali na posição, entendeu? Como eu falei para vocês. Então eu acho que nesse caso, repito, estou pensando aqui, repito, estou pensando, o Vitor Hugo levaria uma vantagem em relação ao Bom Tempo, mas o Bom Tempo pode jogar também. Então ficaria Vitor Hugo e Neymar. Ah, senhor, mas o Neymar não vai jogar no sintético. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E lá na frente, o Lautaro Dias. O Lautaro Dias lá na frente. Então, o time ficaria assim. Brazão, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Luan Pérez, Mike, Schmidt, Zé Rafael e Barreal. Vitor Hugo e Neymar. E Lautaro lá na frente. Então, como vocês estão vendo, 3, 4, 2, 1. Acho que ele pode fazer esse sistema, colocar esse sistema lá em Belo Horizonte contra o Atlético, porque o Santos é um time que fora de casa não tem um bom aproveitamento, o Atlético também não vem bem, é verdade, mas vai para a sua segunda partida com o Vojvoda de treinador, porque ele vai, na verdade, estrear no clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, entendeu? Então, Vojvoda não, São Paulo, né? Ele vai estrear no clássico contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Então, o São Paulo vai estar já com a sua segunda partida como treinador do Atlético Mineiro. Então, gente, é isso. O que vocês acham? Vocês gostam? Vocês gostam? Então, veja que o Santos perderia os dois jogadores de beirada. Em relação ao jogo passado contra o Fluminense, jogaram Camalheiro pelo lado direito e o Guilherme pelo lado esquerdo. Então você vê um time muito concentrado ali no meio campo, com espaços para os alas, Mike e Barreal, ou Souza, ou Escobar, mas eu estou achando que pode ser o Barreal, atacarem bastante, correrem, um corredor para eles trabalharem. Então, gente, essa é uma possibilidade. Repito, quero saber o que vocês acham, tá? Eu falei o seguinte, gente, Neymar, falei, senhor Mano, o Neymar disse que não quer jogar no sintético. Não, ele não disse isso. Ele disse que é praticamente impossível jogar no sintético. E eu fui rever a declaração dele, quando ele falou, depois do jogo contra o Juventude, no Morumbi, o Santos venceu por 3-1, 2 gols dele, quando foi perguntado a respeito do sintético, tá? Eu tô buscando aqui o que o Neymar falou sobre o... Aí eu fui rever o que ele falou. E isso abre uma possibilidade para que a gente cobre do Neymar a presença dele no sintético da MRV Arena. Entendeu? Ele falou naquela época que o problema não era... Eu nem achei aqui, viu? Eu queria ver se eu achava, mas eu não achei. Deixa eu ver se eu acho de novo aqui. Ah, tá aqui. Eu achei aqui. Tá aqui. Ponto. Ele disse o seguinte, abre aspas. Jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Praticamente impossível. Ou seja, ao dizer praticamente, ele não fecha as portas. Jogar no Society é algo que incomoda qualquer jogador. Jogar no Society aonde? No campo de sintético. Jogar no Society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. Então, não tem nada a ver com lesão. Vocês entenderam? Vejam bem, jogar no Allianz, para mim, é praticamente impossível. Jogar no Society é algo que incomoda qualquer jogador, independente das lesões. Então, se ele não quer jogar no Society, como ele diz, ou no gramado de plástico, porque isso o incomoda e não tem nada a ver com a lesão, aí você tem que cobrar do Neymar. Eu disse o contrário, acho que foi no vídeo de ontem. Não, o Neymar, tem jogador que não quer, o Messi não joga, o Suárez não joga, etc e tal. Mas pera um pouquinho, o Santos está precisando nesse momento dele. Agora, se o Departamento de Saúde do Santos sinalizar, olha, é perigoso, é bom não jogar, aí é diferente. Aí é melhor ele não jogar mesmo, porque você tem ele numa partida e depois você perde pelo resto da temporada. Se não houver qualquer problema, se o Departamento de Saúde do Santos, encabeçado
pelo doutor Rodrigo Zogai, chegar e falar assim, não tem problema nenhum. Se não tem problema nenhum, bota pra jogar. Põe pra jogar. Você ganha muito, Neymar. Tem que jogar, meu companheiro. O Santos precisa demais de você agora. Principalmente de você, porque você é o cara que é o diferencial do Santos. Você é o cara que ficou chateado por não ter sido convocado para a seleção brasileira. Eu também ficaria no seu lugar, então. Até entendo o seu sentimento. Você gostaria de jogar lá, na seleção brasileira. E para jogar na seleção brasileira, você tem que mostrar produtividade e produção com a camisa do Santos. Algo que muita gente, aliás, a esmagadora maioria, não vê. As pessoas enxergam hoje o Neymar como um jogador comum, não merecedor de uma convocação para a seleção brasileira. E eu até vi um comentário dizendo o seguinte, foi da Fabíola Andrade, ex-Sport TV, que agora está no UOL. Ela falou assim, o Neymar não consegue levar vantagem contra o meio-campo do Vasco, imagina jogar uma Copa do Mundo. Faz sentido, claro que faz. Então, Neymar, você precisa se aprimorar mais, e não pode perder jogos. Até porque, se o Santos for rebaixado, meu companheiro, você, nossa, não é que eu tenho certeza, imagina um técnico como o Ancelotti, já não te convocou em 2 oportunidades. Na primeira você estava machucado mesmo, agora você não estava. Aí você é rebaixado com o Santos. Você acha que o cara vai te convocar para a seleção, Neymar? Eu duvido. Pode ser até que no primeiro semestre do ano que vem você arrume um clube em qualquer outro lugar para jogar e mude o pensamento do treinador. Mas se você ficar no Santos jogando a Série B, duvido. E se for, repito, rebaixado com o Santos, para mim vai ser o atestado de que você não será convocado para a Copa do Mundo. Então você não pode perder essa oportunidade de jogar, Neymar. E esse é um jogo legal para você jogar, contra o Atlético Mineiro, jogo grande. Porque todo mundo fala, a melhor partida do Neymar do Santos foi contra o Juventude. Pô, mas também contra o Juventude. Pois é, mas ele jogou bem contra o Flamengo, não se esqueçam, hein? Fez o gol da vitória. Ele jogou bem contra Qual foi outro time também que o Santos ganhou? Que era um time que estava lá em cima. O Santos ele jogou bem contra o Botafogo. O Santos perdeu, ele faz aquela bobagem, mas ele estava jogando bem. Contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, que o Santos venceu de virada por 2-1. Ele não foi o principal cara, não foi. Mas ele jogou bem. Mas então, quanto mais jogos importantes ele acumular jogando bem, melhor para ele. Nesse seu desejo, nesse seu anseio de jogar na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. Então, repito, se o Departamento de Saúde do Santos não der sinal vermelho, se der o sinal verde, pode jogar, Neymar, não vem com essa conversa que você não quer jogar, porque você não se sente bem. Que isso, jogar no society é algo que incomoda qualquer jogador. Ok, beleza, mas agora não dá pra gente ficar aí aqui não quero porque agora não dá, não quero. Não, o Santos precisa de você. Entendeu? Gente, pra gente finalizar aqui esse vídeo, o Santos soltou aí, né, o balanço do segundo trimestre do ano, déficit de 42 milhões de reais. Que somando-se ao déficit do primeiro trimestre, de 37 milhões e meio, vai dar um déficit total de quase 80 milhões, como eu tinha falado para vocês aqui. Algo que eu consegui, que eu captei, com uma pessoa, um conselheiro do Santos, vamos dizer assim, tá? Um conselheiro do Santos, que me passou essa informação. Então, é preocupante, claro que é.